Glória a Deus, amém? Saúdo na alegria com o Pai Senhor Jesus. Amém. Seja louvado, chuva de graça, e caiu rapidinho. Glória a Deus, amém, irmãos? Sem mais delongas, Lucas, capítulo 24. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas 24, sem mais delongas, a palavra do Senhor nos fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Louvado seja Deus. O evangelista já trouxe uma mensagem bem própria, né? E o pastor reiterou. Não precisava nem mais de pregação nenhuma, né? Vocês já selaram aí muito bem. E a respeito de sacrifício, isso é uma coisa que eu tenho buscado para o meu 2022. Eu tenho buscado bênção esse ano especificamente para mim, né? Eu ouvi muito e eu até estava meditando porque eu vou postar, né, as pregações e eu vejo a pregação toda, né, revejo, para que eu possa escolher um trecho para poder subir para a internet. E teve uma passagem, né, que o evangelista estava pregando, que ele falou: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, né? Aquele pedido, a gente não vai receber? A gente vai receber sim, mas aí a gente vai receber quando a gente busca, como lá em Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas nos serão acrescentadas, né? Como bênçãos que vêm correndo atrás de nós, onde não há necessidade de nós corrermos ou termos que nos preocupar para buscarmos. Quando a gente inverte essa situação e começa a direcionar o nosso foco para o reino, as outras coisas vêm atrás de nós. Amém? Então, sem mais delongas, Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de manhã ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Amém. Assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, estar com Jesus não é a mesma coisa que estar em Jesus. É verdade. E isso aqui a gente já aprendeu, né? Bastante esses dias, essas semanas que se passaram. Estar com Jesus é diferente de estar em Jesus. Você caminha, você fala, você prega, você anda, você vive. Mas se você não estiver em Jesus, as coisas com certeza são diferentes das que acontecem com as pessoas que estão em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu tudo isso, irmãos. Jesus tinha acabado de morrer para se cumprir a Escritura, e ele já tinha alertado aos seus servos, aos seus discípulos, que aconteceria de fato todas essas coisas. E aí acontece que ele ressuscita, né, os irmãos dando uma analisada mais nos capítulos anteriores, acontece tudo exatamente da maneira que Jesus fala. Maria Madalena vai lá no sepulcro, vê, tem uma experiência poderosa, vem os discípulos e falam, alguns não acreditam, Pedro vai, olha, se maravilha, volta, mas ainda tem gente que não acredita. Você recebeu Jesus como teu Salvador, tua vida mudou, transformou de dentro para fora de uma maneira poderosa, mas ainda vai ter gente que não acredita. A mudança que acontece em nós, né, irmãos, ela vai acontecendo de dentro para fora, mas ainda tem evidências que precisam ser realizadas pelo próprio Deus para que pessoas tenham a sua fé vivificada através da tua vida. E naquele dia, discípulo, está aqui, ó, discípulo, tá? Caminhava com Jesus, estava com Jesus, todo dia que Jesus passava, via os milagres que Jesus operava. Quando Jesus partia o pão, estava junto com ele, e ali, caminhando, do lado de Jesus, sem reconhecer Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sabe que às vezes eu vejo aqui, né? Eles estavam, aqui diz o versículo mais na frente, entristecidos, né? E toda vez que acontecia um episódio na Bíblia que uma pessoa estava entristecida, Jesus chegava e falava: não chores. A tristeza, irmãos, ela nos atrapalha de ouvir e perceber aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. A tristeza, ela tem que ser momentânea, e o perigo da tristeza, ela perdurar, porque quando você fica triste um tempo e não crê que Jesus ele pode mudar o quadro e continua triste, é muito perigoso, né? Porque quando você continua no âmbito de tristeza, você não consegue mais ouvir e entender os sinais que Jesus tem para falar com você. Verdade. E eles estavam tristes, então seus olhos estavam impedidos de ver. E os seus olhos, eu digo, irmãos, espirituais, tá? Porque eles tinham visto, há 3 dias atrás, o seu mestre passar por dor e tortura que o tornaram, diz a palavra, irreconhecível. Então, aquela formosura e beleza de outrora já não existia mais. Eles olharam e eles não se lembravam mais da promessa que lhes tinha sido feita. Eles não lembravam mais. Passou, aconteceu, ele morreu. Agora não vai acontecer mais nada. E aí Jesus caminhando com eles, do lado deles,
chega como quem não quer nada. Eu acho muito interessante esse jeito que Jesus tem de tratar com a gente, porque ele chega do nosso lado como quem não quer nada, ele começa a te perguntar para saber como é que está o teu nível de fé, ainda que ele saiba, mas ele quer olhar para dentro de você, ele quer que você também veja como está o teu nível de fé. Quando ele caminha junto contigo, começa a te perguntar e ver você falar. Aleluia! Olha, irmãos, pessoas que caminhavam lado a lado com o Mestre, caminhavam com Jesus o tempo inteiro, estavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam ali no mesmo lugar, porque Jesus ele nunca andava sozinho, tinha sempre uma grande comitiva com ele, e mesmo assim, quando Jesus caminha do seu lado, você não consegue escutar que é o próprio Jesus falando com você. Tamanha dor e tristeza. Mas quando a gente, irmãos, parando para olhar pelo outro lado, a promessa tinha sido feita. E quando ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e as evidências eram concretas de que ele já tinha ressurgido, por que eles não ficaram alegres? E eu fiquei pensativa perguntando sobre isso. A tristeza era tão grande, irmãos, que ela os acompanhou de uma pequena fé. Quando a nossa fé ela está firmada na palavra de Deus e nós alimentamos essa fé diariamente com atos, com obras, com sacrifício, como foi falado aqui, a gente lembra que nos foi feita uma promessa e de que um dia ela irá se cumprir, porque foi o próprio Deus que prometeu. Aleluia! Glória a Deus, foi Jesus que prometeu, vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente tem a péssima mania de colocar a tristeza em mais alta estima do que a própria fé. A gente dá mais importância a ficar triste pelo que ainda não ocorreu do que a ter fé e colocar ela mais lá em cima pelo que vai ocorrer. E é isso que aconteceu. Eles estavam parados, entristecidos. E aí depois que um dos discípulos começa a explicar a história, né? Você não estava por aqui não? Você não visualizou o que aconteceu? Aconteceu um grande evento aqui, a gente achou que ele era o Messias, que ia fazer, que ia acontecer, e hoje já é o terceiro dia, e nada aconteceu. Irmãos, está acontecendo muita coisa. Mas no mundo espiritual, Deus às vezes, por bondade e misericórdia, não permite que você veja, para você não ficar até entenebrecido de tanto medo, diante de uma guerra tão grande, de uma batalha espiritual tão grande que há. Louvado seja Deus. Mas quando nós começamos a descer na seara do Senhor e a nos prepararmos e a nos santificarmos, o Senhor ele começa a nos preparar para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos visualizar as batalhas que ocorrem. E quando, irmãos, a gente começa a visualizar essas batalhas, a gente também consegue visualizar o alvo que está logo à frente. Então, por isso a necessidade do sacrifício, da separação, de crer na promessa. Se for o Senhor que prometeu, irmãos, é certo, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Passe o tempo que passar, como o Isaac fez, deitou bonito lá e esperou. Porque ele também cria, ele viu o testemunho do seu pai Abraão. Ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia que se ele morresse, ele poderia ressuscitar também, porque ele também cria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e às vezes Jesus faz isso com a gente. Ele conversa conosco e ele deixa a gente falar para ver como é que está o nosso nível de fé. Você já teve uma experiência dessa? Alguém já chegou perto de você e falou que a vida estava muito difícil, para você ter a oportunidade de falar que Deus é poderoso, Ele pode mudar o quadro, tu fala. E tu fala o quê? É isso mesmo. A vida está difícil. Não sei onde é que a gente vai parar. Já viu isso? Eu já vi isso. Eu já andei perto de gente que estava do meu lado, que eu sei que é crente, às vezes ela no meu trabalho, está andando comigo, e aí eu escuto a pessoa falar para a pessoa, está lá no corredor, eu estou só escutando a pessoa falar assim, pois é. Eu falo, poxa vida, perdeu a oportunidade de dizer que Cristo vive, que Ele vai levantar sobre a terra, vai ressuscitar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eles caminhando com Jesus ali, a caminho
caminho de Emaús. Irmão, Jesus está contigo nesse caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não desiste, porque Jesus está contigo nessa jornada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa batalha pode parecer muito difícil, mas Ele ressuscitou para te dizer que um lugar está preparado para você e para mim. Aleluia. E que tudo que nós estamos passando aqui é irrisório comparado à glória que nos espera lá no alto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus começa a perguntar como quem não quer nada. O que aconteceu? Para poder eles discorrerem, discípulo, irmão, caminhou com o seu mestre. Imagina o teu mestre Jesus, senta contigo do teu lado e pergunta como é que está a situação da tua vida. E você chega para ele e fala assim, está precário. Está triste, já não tem mais jeito. Eu não sei mais como que eu vou fazer. Marido não converte, o filho não volta para Jesus, eu não sei. Imagina, Jesus sentando contigo, caminhando contigo a caminho da igreja, a caminho da tua casa. E aí você chega, tem a oportunidade de falar, né, da tua fé, e você fala o contrário. É isso que Jesus tem chamado o seu povo para uma separação especial. Jesus está querendo te levar num patamar de santidade mais alto, mas para isso é necessário que você desça mais, que você busque mais, que você se santifique mais, que você diga não para você mesmo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a gente às vezes, não tem a passagem que fala lá em 1 Coríntios, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe por quê, irmão? Porque a gente fala assim, hoje não. A nossa fé é assim. Eu tenho fé que Deus pode mover e fazer, mas eu tenho que ir? Eu tenho que fazer? Hoje não. Só hoje. E quando você vê, você discorreu 365 dias, o ano inteiro foi. E você fez o quê? Hoje não. Teve oportunidade de fé, de falar do poder de Deus e não fez nada. Então, que nosso quadro seja revertido nesse ano. Aleluia. Que nós possamos, em vez de dizer hoje não, dizer hoje sim. Diz para a carne, hoje sim. Hoje eu vou para o culto sim. Hoje eu vou jejuar sim. Hoje eu vou orar de madrugada sim. Hoje eu quero ouvir Jesus falar sim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero hoje sim. Porque o teu espírito está pronto. Foi Deus quem soprou nas tuas narinas. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi outro. Foi o próprio Senhor que soprou. Então o espírito está pronto. Diz para a tua carne. Hoje sim. Aleluia. Hoje eu vou ouvir Jesus falar comigo. Louvado seja Deus. Irmãos, quando a gente ouve Jesus falar conosco, é sinal que a gente está num grau de separação. Por mínimo que seja. Às vezes a gente escuta, né, como Samuel sem entender. E aí a gente começa a entender, a discernir. Quanto mais a gente se santifica, mais a gente busca, a gente tem mais intimidade. Louvado seja Deus. E a gente começa a se familiarizar com a voz do nosso mestre. E aqui eles estavam entristecidos. A tristeza, irmãos, ela te para. Se você parar para lugar nenhum, você vai. Jesus caminhando com seus filhos e chega e fala com ele, necessitado de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo Pai descesse e entrasse na sua glória. Ele tinha que lembrá-los. Só se passaram 3 dias, irmãos. E era o 3º dia. E já tinha sido notificado para eles que não tinha mais corpo nenhum lá. É uma coisa que parece muito lógica para a gente falar agora, mas se a gente chegar e alguém falar para você isso agora, com relação a uma coisa que tiver sido proferida para você, é capaz de você e eu não acreditar. Verdade. O meu pai faleceu, né? Eu vou botar que meu pai tivesse vivo. Teu pai está com câncer, teu pai, ele vai ser curado. Aí você fala, amém. Sabe aquele amém? Amém. Esperança. Se Deus quiser, Ele pode. Se Deus não quiser, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe aquele amém que tu sabe que a pessoa disse só para concordar contigo? Era isso aqui. Os discípulos estão caminhando. Amém. Ele ressuscitou. Mas eles não creram que Jesus tinha ressurgido, não. Está caminhando com Jesus, está falando com Jesus, mas não se ligou que é Jesus. Por isso a necessidade de uma separação. Aleluia. Sacrifício. Renunciar. Só
só ouve Jesus e reconhece quem está partindo o pão junto com ele na mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Você só reconhece Jesus quando você está na intimidade da mesa. Louvado seja Deus. Não reconhece Jesus que é estrangeiro lá de fora, quem não tem contato, quem não viu o seu modo de fazer. Eles sabiam que era Jesus pela forma que ele partia o pão. Não tinha outra pessoa que fazia isso. Daquele jeito era só Jesus que fazia. E quando eles viram, eles reconheceram. E quando reconheceram, os seus olhos foram abertos. Deixa Jesus abrir o entendimento hoje. Para que você tenha discernimento e desejo de buscar, ainda que a tua carne não queira. Para que a santificação hoje gere fruto para amanhã, não somente aqui para a igreja local, mas para a tua vida, para a tua família, para onde você estiver, e você plantar a planta do teu pé, as bênçãos do Senhor transbordem. Aleluia! Louvado seja Deus. A gente tem muita mania, irmão, de buscar a bênção. A bênção. A gente quer a bênção? Quer. Só que hoje o que eu tenho percebido no meio do povo de Deus é que as bênçãos têm estado em maior destaque do que a busca pelo espiritual. A gente acaba parando, né, para buscar mais o que é material do que é espiritual. E isso tem gerado uma igreja fraca, que não consegue escutar. E quando escuta, não entende. Porque escutar, você escuta um som, um barulho, mas você só entendeu que estava chovendo lá fora quando você ouviu. E aí sim, desceu para o teu coração o teu entendimento e você entendeu que ali fora estava chovendo. Mas até então você estava escutando um barulho. E eu, enquanto o culto discorria, eu parava para prestar atenção. As pessoas falavam, o que é isso? E eu falei, que é isso? Porque estão escutando, não estão ouvindo. Quando ouviram, que notaram que era chuva, cessou. E é isso que Jesus quer fazer comigo e contigo. Ele está caminhando contigo nessa jornada rumo ao céu. E Ele fala aos nossos corações. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a dor e a tristeza, ela é tão grande pelas coisas que não aconteceram, pelas situações adversas, pelas provações, às vezes, que estamos passando, que a gente acaba não ouvindo a voz do Espírito Santo que está do nosso lado. Filho meu, eu estou contigo. Estou contigo, eu estou caminhando nessa jornada contigo. Você não está visualizando, mas eu tenho uma vitória poderosa para você lá na frente. E por fim eu tenho a salvação da tua alma. Caminha comigo nessa obra, faz a minha vontade. Busca as almas que eu te ordenei a buscar. Usa os talentos que eu te dei para ganhar almas. E enquanto você caminha comigo, eu te fortaleço. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você caminha comigo, eu te dou mistérios novos que ninguém vai te dar, só eu, o Senhor, posso te dar. Caminha comigo, continua nessa jornada, que enquanto você caminhar comigo, vitória eu tenho para você. Aleluia! Glória a Deus. Quando abre-se os olhos dos discípulos e ele vê, ele desaparece da presença dele. Sabe por quê, irmãos? Porque agora você creu. Então agora não é necessário mais ter nada palpável, porque agora é certo de que o Mestre vive, que ele ressurgirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! Você creu, porque hoje você está aqui. Naquele dia você levantou a sua mão e disse: eu recebo Jesus como meu único suficiente Salvador, ainda que eu não tenha visto Ele pessoalmente, mas eu sei que Ele me tocou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus me tocou, Ele me transformou a vida. Hoje eu já não sou mais a mesma pessoa. Aleluia! Então agora, irmãos, o próximo passo é a separação. Deus, Ele tem chamado uma igreja para fortalecê-la. E às vezes, irmãos, o nada que não acontece hoje, que você acha que é nada, pode ser um grande truco amanhã que você não fez. Por que eu não recebo a bênção hoje? Porque às vezes você deixou de buscar aqui ontem. Você deixou de plantar hoje.
Você deixou de falar do amor de Cristo. E aí, às vezes, a gente tem a péssima mania, né, de falar da gente mesmo, né? Eu não sei, eu não faço, eu não posso. Realmente, nós não sabemos, não fazemos, não podemos. Quem faz é Cristo. Aleluia. É tudo dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos apenas instrumentos, mas quando o instrumento ele é bem afinado. Quando o instrumento ele está bem afinado na obra do Senhor, basta o Senhor tocar, que o instrumento faz a obra. Glória a Tomado Deus. pelo poder do Espírito Santo. Então, se predisponha a estar diante do Senhor para fazer a obra. Quem sou eu? Mais um? Não. Você é aquele que falta no encaixe do quebra-cabeça para montar a peça dessa grande unidade. Isso é muito importante nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmão, a gente vem e fica com essa mania de dizer assim, mas o fulano não veio. Mas se você se fortalecer, com certeza você clamar ao Senhor por misericórdia, traz o fulano. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Não vai me falar o amém dos discípulos de Emaú, não, né, irmão? Vai me falar um amém. Amém, amém? Amém. Amém. Então tá bom, fica com essa palavra em nome de Jesus.